E o presidente Lula chegou hoje à Assunção, no Paraguai, para participar da cúpula do Mercosul, ao lado dos líderes dos países do bloco. A reunião deve marcar o início das negociações para um acordo de associação econômica com o Japão. O Mercosul também mantém tratativas com países como Canadá, Vietnã, Índia, Emirados Árabes e Reino Unido. Um dos principais temas do encontro é a divisão das cotas de exportação sem tarifas para a União Europeia. Os países do bloco têm até setembro deste ano para definir como serão essas cotas. Também há divergências sobre as regras do Mercosul, depois de o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciar um acordo comercial com os Estados Unidos, ainda sem detalhes divulgados. Ontem, o chanceler Mauro Vieira criticou a iniciativa e afirmou que negociações fora das regras do bloco podem comprometer a tarifa externa comum. Mais cedo, Javier Milei alegou compromissos no país e não participou da reunião de chefes de Estado. Durante o discurso, Lula disse que vai tentar a reeleição em outubro deste ano para garantir a democracia no Brasil. Eu, aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela 4ª vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. E sem citar o avanço de partidos de direita na América do Sul, o petista disse que o Mercosul é a melhor opção institucional em uma região polarizada. O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição desse ou daquele presidente. Senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando. A depender da vontade do presidente, o Mercosul funciona, a depender não funciona. A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter influência no mundo. O petista ainda mandou um recado para o presidente americano Donald Trump ao defender o PIX, alvo de investigações por parte de agências americanas que cogitam taxar o Brasil por práticas comerciais desleais. O PIX, Sistema Brasileiro Público e Gratuito de Pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficie todos os cidadãos do Mercosul. A integração financeira reduzirá custos, fortalecerá o comércio intrabloco, ampliará o uso de moedas locais e aumentará a nossa resiliência frente a choques externos. Augusto Nunes, presidente Lula aí no país vizinho, no Paraguai, para esse encontro com o Mercosul. Cidadãos? Eu também acho que ouvi cidadãos. Bom, não precisa... A Ana também ouviu ali, ó. Acho que foi isso. Bom, ainda que ele tenha dito pela primeira vez essa palavra corretamente, cidadãos, o Lula se apropriou, estava perguntando até para vocês aqui, porque eu estou pasmo, né? Ele se apropriou de vez do PIX, Isso. Coisa dele. É. Não foi criado na agência... O PIX foi criado na gestão do Roberto Campos Neto, que é o, segundo o Lula, também é o responsável pela inflação, pelas contas públicas desastrosas, tudo. Augusto, se me permite, foi criado pelo Banco Central por uma autonomia, aí sim votada com apoio do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, que deu ao Banco Central. Sem autonomia, o Banco Central jamais criaria o PIX durante a gestão do Bolsonaro. É a autonomia que o PT não quer, acha ruim o Banco Central ter. Bom, Lula já roubou apartamento, já roubou sítio, por que não vai roubar o PIX também, né? Bom, o Mercosul não funciona também pela má vontade do Brasil. É um bloco, para mim, é um bloco que até agora não justificou a sua existência. Não sei o que fazer com o Mercosul. Até agora, o que tem na minha memória é que quando o Brasil era presidente, num momento em que o Brasil presidia o Mercosul, a presidência rotativa, eu passei por Montevidéu,
onde era Montevidéu ou Buenos Aires, tem um prédio só do Mercosul. Estava apagado, estava escuro, eu perguntei por quê, não tinham pago a luz. Então, um bloco que não tem como sustentar sua sede ou subsede, não, tem que começar tudo outra vez e ver o que fazer. Agora, o Lula, com as suas amizades internacionais, que privilegiam bandidos e ditadores, não pode falar em bloco nenhum. Ele só pensa em blocos que interessem a esquerda. Sim. Só. Como é que você vê o peso, Piotr, do Mercosul? 35 anos depois, é isso? Tem o Ainda não é maior de idade. Foi uma criação do Sarney com o Alfonsín. Era o Raul Alfonsín, era o presidente argentino, o Sarney era aqui. Aliás, além de marimbondos de fuga, do assunto que mais o Sarney gosta de tratar, falar do Mercosul. O Mercosul é uma ideia boa que não avançou. Com a velocidade que deveria avançar numa série de questões. E por quê? Porque trata-se de uma região com problemas econômicos que o Brasil, por exemplo, é dos países que mais tinha estabilidade econômica depois do Plano Real, e a Argentina oscilou por demais. Hoje a Argentina volta a ter estabilidade, né? Está no caminho da prosperidade com estabilidade, o Paraguai, o Uruguai, e o Brasil o governo Lula está enfiando o país num caos fiscal que não combina com o bloco econômico quando você tem um país que tem problemas com democracia clara como é o nosso. Isso aí. Se tem uma coisa que a Europa funciona, e dentro da lógica da Europa, quando você vai fazer parte de qualquer plano ali, você precisa ter estabilidade institucional, coisa que o Brasil não tem mais, e também estabilidade econômica. Essas duas coisas nós conquistamos nos anos 80 aqui no Brasil, depois nos 90 com o Plano Real, e agora estamos perdendo as duas com o governo Lula. O Brasil hoje, do governo Lula, é um entrave para o Mercosul, até porque ele tem uma série de regras que, por exemplo, impedem que seus parceiros façam outros tipos de acordo. O Mercosul não consegue fazer o acordo porque está engessado demais e impede, por exemplo, que o Uruguai, que queria fazer acordo direto com a Europa, o próprio Paraguai agora já começa a ter outras aspirações porque tem um avanço de melhoria econômica. Mas o Lula falando disso é porque em algum momento ele acha que ele vai ter alguma preponderância sobre o Mercosul. O que o Augusto mencionou. Basta ele perder a hegemonia, ele vai desistir do Mercosul rapidinho. E essa puxada de orelha, hein, Ana, no presidente argentino Javier Milei, porque fez um acordo com os Estados Unidos, olhando aí para os interesses do seu próprio país? E aí a gente vê que não tem nada de integração acima de posições ideológicas, não tem nada disso. Esse tipo de discurso, né? Não, vamos fazer uma integração acima de posições ideológicas, isso tudo aí é mentira, é balela, é história da carochinha, porque ele foi com esse papo para cima do Donald Trump também. Não, vamos conversar, e posições ideológicas, e tira Magnitsky, faz isso e faz aquilo. E pelo que a gente escuta aqui, Paula, ele não entregou 1/10 do que ele disse que entregaria acima de posições ideológicas. Então, ele faz esse tipo de aceno pensando na eleição de outubro, para aquelas pessoas que não querem o voto na direita do Flávio, que não querem o voto na esquerda do Lula, que ficam ali centro-direita, centro-esquerda. Tem muita gente assim, né, no espectro político ideológico. Então ele tenta enganar desse jeito, fazer um falso aceno para que talvez alguns distraídos venham, não, olha lá, o Lula acima de posições ideológicas. Mentira! O Lula jamais vai abandonar a posição ideológica dele de extrema esquerda, de sentar no sofazinho com grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, de ser amigo dos iranianos, dos terroristas, de ser uma das peças-chave dos pilares do Foro de São Paulo, de ser a favor do aborto, a favor da legalização das drogas. Ele jamais vai abandonar. Então, isso aí é história para boi dormir. Uma outra coisa, rapidamente, Paula, ele pegou a onda, né, de falar do PIX e ele também distorce a narrativa e tira de contexto. Não, os americanos malvadões querem o nosso PIX.
A investigação da seção 301 em relação ao PIX, ela tem alguns objetivos muito claros ali, principalmente no que se refere à lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho usando o PIX, porque o PIX não passa pelos sistemas internacionais de transferência internacional ou de uso dos cartões de crédito internacionais, que, de alguma forma, os americanos conseguem manter ali uma vigilância. O PIX não tem isso. Então, eles foram muito específicos, ainda mais depois que o PCC e o Comando Vermelho foram designados grupos terroristas. Mas é claro que ele vai distorcer isso também para o projeto de poder que ele tem, não projeto de nação, eleição, ser presidente, nada disso, projeto de poder. Agora, ele fala sobre ter 80 anos e se gabar de tentar mais uma quarta eleição. Eu fico pensando no pessoal que disse que Jair Bolsonaro era velho, que o Donald Trump é velho, não dá mais. O pessoal sumiu, né, diante do que o Lula disse.